isso é encaminhado para o ABA. Esse link tem lá, é só pegar e baixar. Esse é o nosso folder em português. O grande objetivo da educação não é o saber, mas é a ação. A informação guardada na gente não faz absolutamente nenhuma diferença. A educação é importante quando ela gera ação. Então, fortalecer a amamentação, educando e apoiando, é fazer um fortalecimento que gere uma ação para todos. Dentro desse Action Folder, na tradução, um dos papéis, um dos itens interessantes é a respeito do protagonismo do sistema de saúde e protagonistas da comunidade. Então, veja, quando nós falamos em aleitamento materno, só tem uma protagonista, que é a mãe. A mãe é a protagonista do aleitamento materno, assim, junto com a díade, né? A mãe e o seu bebê. Nós fazemos parte daquilo que a UABA chama de cadeia de calor, ou aqui, como nós podemos chamar, a nossa rede de apoio. Então, dentro do sistema de saúde, você tem alguns protagonistas e dentro da comunidade também. Dentro do sistema de saúde, conselheiro em amamentação, isso tudo citado pela UABA. Conselheiros em amamentação, conselheiros certificados em amamentação, grupos de apoio, trabalhadores da saúde da comunidade, doulas, parteiras, pediatras, obstetras, médicos de família, generalistas. Ambientalistas, aí vamos partir para os protagonistas da comunidade. Ambientalistas, empregadores de sindicatos, grupos religiosos, acadêmicos, mídia, jovens, membros da comunidade, avós e membros da família, pais e parceiros. Estes são protagonistas e a UABA estabelece sugestões e propostas de ação para esses grupos. Assim que isso foi traduzido e foi levado para a UABA, a gente começou a receber algumas reclamações. Nossa, mas não colocaram odontopediatras aí, nós fazemos parte da amamentação. Sim, verdade. Fonos resolveram também falar, olha, nós também fazemos parte, não estamos aí. Precisaria ter uma nota de tradutor. Então, na verdade, não foram só fonos ou odontopediatras que não foram incluídos. Vale lembrar que a UABA tem uma visão mundial e internacional. E para ter todos os países e todas as situações envolvidas, nem sempre a gente consegue colocar todos dentro do documento. E não poderia se colocar uma nota do tradutor, porque isso está especificado, inclusive, no documento. Então, quem não está incluído nessa lista? Fono, odontopediatra, nutrição, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta. Não se fala de prematuro, não tem inclusão da maternidade, nem da rede de banco de leite humano. Na prática, quem é gerente, quem administra serviços, imagina só ter que colocar todo este grupo trabalhando em conjunto, cada um fazendo dentro da sua parte algo que se relacione um com o outro, e não tem jeito. O trabalho tem que ser um trabalho conjunto. Porém, todos vão conseguir se cada um fizer a sua parte. Vale lembrar que o aleitamento materno está assim, cada um. Nós somos meros seguir em frente nas questões do aleitamento materno. Nós somos o caminho. Então, o tema desse ano, fortalecer a amamentação, educando e apoiando. E não poderia deixar de lembrar, né, o nosso grande professor Paulo Freire, educação não transforma o mundo, educação muda pessoas. As pessoas transformam o mundo. Então, a expectativa nas nossas ações, na nossa participação, é influenciar pessoas. Vocês, cada um de vocês. Gente, alguém está com o microfone muito alto ligado aí. Pessoas é que transformam o mundo. E aí, reconhecidamente, eu sou considerado o cara do copo meio vazio. Então, hoje, finalmente, eu vou conseguir explicar o que eu quero dizer com estar com o copo meio vazio. Quando a gente tem um copo meio cheio, são situações e condições que a gente já atingiu.
Se a gente ficar parado aqui e ficar satisfeito com o que a gente já tem, nós nunca vamos conseguir encher esse copo. Então, a ideia é, sabendo que existe um copo meio cheio, tentar completar esse copo meio cheio para que ele se complete até a boca e transborde, se for o caso. Nós não podemos parar por aqui. Mas, para isso, é importante que a gente tenha um pouquinho de realidade, e eu vou trazer aqui algumas informações bastante importantes. Falando no Brasil, em 2004, o Brasil tinha, segundo uma escala brasileira de insegurança alimentar, que é o EBIA, desde 2004, 15 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, número de pessoas que passam fome. Isso foi diminuindo para 2009 e 2013. Em 2013, houve um novo rebote e, em 2018, nós tínhamos 10 milhões de pessoas no Brasil em situação de insegurança alimentar. Existe um inquérito nacional sobre insegurança alimentar, que é o Vigisan, com dados coletados em 2.180 domicílios, então é um inquérito significativo, que trouxe a informação que, entre 2013 e 2018, a insegurança alimentar grave, portanto, a ocorrência de fome, teve um aumento de 8% ao ano. Guardem esse número, 8% ao ano. E, entre 2018 e 2020, esse número foi acelerado e passou a ser 27,6% ao ano. O segundo Vigisan foi feito com dados entre novembro de 2021 e abril de 2022, então são dados bastante recentes, que trouxeram uma amostra do quanto se agravou essa situação. Se em dezembro de 2020 nós tínhamos 9% da população, 19 milhões de pessoas convivendo com fome, atualmente nós temos 15,5% da população, são 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Em um ano, esse aumento foi de 14 milhões de pessoas. Isso quando nós computamos a população geral. Quando nós falamos da divisão brancos, foi em torno de 34,6%, negros, mais de 60%. E vale lembrar crianças que estão também nessa situação. E quando nós falamos de crianças nessa faixa de idade de formação, o potencial e o seu futuro pode estar comprometido. E vamos lembrar que entre esse grupo de crianças estão considerados aí o futuro do Brasil. Essa é a geração que se pretende que viva mais de 100 anos, mas em boas condições. Com 33 milhões já em situação de fome, não dá para esconder, não dá para aceitar. Entrem nesse site para acompanhar um pouco dessa nossa realidade. Olhe para afome.com.br. Quando a gente fala de aleitamento materno, as nossas recomendações são aleitamento materno desde a sala de parto até 2 anos ou mais, exclusivo em livre demanda até o 6º mês. Isso significa que quando nós falamos, olha, é até 2 anos ou mais, a gente escuta a seguinte frase: nossa, mas isso é para quem não tem dinheiro, isso é para países e continentes como a África. Quem tem dinheiro pode comprar fórmula, pode comprar mamadeira, porque tem dinheiro. Isso não é para países desenvolvidos. E aí vale sempre lembrar que o que dói é a nossa realidade. Com 33 milhões de pessoas passando fome, a África é aqui. E se nós tivermos a manutenção desse aumento de 27% ao ano, daqui a pouquinho, o Brasil vai se transformar numa imensa África. Enquanto isso, nos Estados Unidos, em 2018, os Estados Unidos se posicionam
contra a resolução da Organização das Nações Unidas que incentiva a amamentação. Isso foi a reunião da Assembleia Mundial de Saúde, onde os Estados Unidos fizeram questão de pressionar, inclusive politicamente, países para não dar o apoio estrito e necessário para a evolução do aleitamento materno. E isso aqui foi justificado da seguinte forma: os Estados Unidos apoiam fortemente a amamentação, mas não acreditamos que deva ser negado às mulheres o acesso à fórmula. Perfeito. Isso é corretíssimo. A fórmula é um substituto de leite materno. E ele é tão importante que ele deveria ser receitado apenas por quem tem capacitação e habilitação para fazer essa prescrição, com CRM, médicos, pediatras e CRN, nutricionistas. Deveria ser feita uma receita em via dupla, em duas vias, carbonada, sendo que a primeira uma via fica com a farmácia, que deveria ser o único lugar onde esta fórmula deveria ser vendida. O problema é a justificativa. Muitas mulheres precisam dessa opção por causa da desnutrição e da pobreza. Ou se a gente, dando fórmula e mamadeira, nós aumentássemos a nutrição e tornássemos as pessoas ricas. Esse foi um dado que eu tenho de 2017, porque eu fiz essa apresentação em 2018, pouca coisa mudou, mas é para ter uma ideia da intenção da informação. Em 2017, o Brasil tinha 26 estados no Distrito Federal, com 208 milhões de habitantes, e nos Estados Unidos, 50 estados e 325 milhões de habitantes. Em julho de 2018, enquanto na Assembleia Mundial de Saúde os Estados Unidos eram contra a amamentação, de uma forma mais ampla, Utah e Idaho eram os dois estados mais tradicionais que foram os últimos a legalizarem a prática o direito da amamentação em público. Nos Estados Unidos, os 50 estados finalmente legalizaram a possibilidade da mulher amamentar em público. Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria legislação. Então, é importante que se entenda a importância dessa numeração e dessa situação. Em 1940, o Código Penal brasileiro coloca, que depois, revisado em julho de 1984, a seguinte informação: erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, pode diminuir de 1/6 a 1/3. Então, a questão é assim: ninguém pode alegar desconhecimento de lei. Então, eu vou trazer para vocês algumas para entender a importância de a gente saber onde é que a gente está pisando. Em 2015, um projeto de lei anterior do Senado, que depois passou para a Câmara dos Deputados, em 2019, da senadora Vanessa Graziotin, foi apresentado em março de 2019. Ela chegou em dezembro de 2019 na mesa diretora, ficou até março de 2021 parado. Em 2021, passou aqui na Defesa de Direito da Mulher, passou por todas essas instâncias, até chegar em setembro de 2021, na Câmara de Constituição e Justiça e Cidadania, designada relatora a deputada Bia Kicis. 2 de setembro de 2021, esse projeto de lei está parado lá faz um ano. Como é que eu sei disso? Porque eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem entrar na Câmara dos Deputados através do e-mail e pedir um histórico de comunicação em qualquer projeto que estiver lá. Nós vamos ter eleições agora, vamos eleger um monte de políticos. É extremamente importante que quem vocês elegerem saiba que vocês estão atrás deles ali, fiscalizando o seu voto. Então, eu mandei um e-mail, eu acompanho isso naturalmente, normalmente, mas dessa vez, no dia 4 de julho, às 8 da manhã, eu mandei um e-mail
para ter aqui para vocês, para mostrar. Bom dia, gostaria de saber sobre o andamento do projeto de lei tal. Última informação que tenho de acesso é do dia 2 de setembro, na Constituição e Justiça e Cidadania. Existe alguma previsão de andamento ou alguma informação que não estaria disponibilizada no link? 4 de julho, às 8 da manhã. Quando foi 4 de julho, ao meio-dia, eles me responderam. A Câmara dos Deputados agradece seu contato. Em atenção ao solicitado, informamos que esse PL, que dispõe sobre o direito à amamentação em público, tipificando criminalmente a sua violação, continua aguardando o parecer da relatora na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Esclarecemos que essa agenda pode ser visualizada nesse link, que é onde eu faço esse acompanhamento. Aproveitamos para informar que toda proposição pode ser acompanhada por e-mail, mediante a realização de cadastro. Basta clicar cadastrar para acompanhamento no canto superior da tela de tramitação de qualquer proposição e preencher os dados solicitados. Eu espero que, se não hoje, mas amanhã ou até o final de semana, vocês que estão vendo e repassando para suas listas de contato, possam entrar nesse projeto e perguntar o que é que falta para que este projeto seja aprovado. Qual é o custo necessário para que uma mãe que esteja amamentando em público porque ela quer, possa denunciar para qualquer autoridade presente que ela está sendo constrangida? 0. É uma assinatura. A partir daí, essa denúncia segue em frente e segue-se o processo. Essa lei existe. No Brasil, que tem 26 estados, no Distrito Federal, quase metade dos Estados Unidos, nós estamos anos-luz à frente dos Estados Unidos em termos de amamentação, e nós não temos uma legislação federal que proteja a mulher que queira amamentar em público. Algumas cidades têm, alguns estados têm, mas federal não. Toda vez que a gente vai falar a respeito de lei, todo mundo conhece o ECA. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é de julho de 1990. Eu vou fazer a pergunta, eu não estou vendo vocês, mas essa pergunta eu fiz em ao vivo, né? Quem de vocês já leu o ECA, mas que conhece o que leu? Então, eu vou trazer para vocês um dado importantíssimo. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar utilizando o corpo técnico já existente. Isto aqui significa observar a mamada. Os hospitais e estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a fazer observação de mamada. Então, eu não sei quantos de vocês aí tiveram filhos, quantos de vocês acompanham gestantes e lactantes posteriormente, e quantas delas disseram de verdade que foram observadas na maternidade uma mamada, pelo menos do começo ao final, nos 2 seios. Esse é um dos graves problemas que nós temos hoje. A gente já vai saber disso porque daqui a pouquinho. Essa é a lei agora de abril de 2017 que traz novamente a alteração do Estatuto da Criança. E vamos falar de uma outra lei que é super importante, que também não é tão conhecida e deveria ser, e também não é respeitada. NBCAL é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Essa lei vem de 2006 e o decreto de 2018 que regulamenta o marketing desses produtos. Esse é o site isso eu tirei do site do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Tem no site da IDFAM também a ação da defesa. Então,
Por conta da pandemia da Covid 2019, existe um monitoramento feito para entender o quanto disso está sendo cumprido ou descumprido. Teve como foco lojas físicas e o ambiente digital. Foram identificadas 389 infrações e 101 empresas. Então, olha só, isso aqui são os produtos da internet, aqui os produtos de loja física. 20,5% mamadeiras, 19,3% chupetas, 18,2% compostos lácteos e 13,3% fórmulas infantis para lactente de segmento. Isso foram notificadas transgressões na internet. E na loja física, 35,7% compostos lácteos, 21,4% alimentos de transição e 19% leites em geral. Em 23 de janeiro, foi publicado na Revista de Saúde Pública, através de uma equipe bastante idônea, promoção comercial ilegal de produtos que competem com o aleitamento materno. E nesse estudo foram avaliados 350 estabelecimentos, 240 farmácias, 88 supermercados e 24 lojas de departamentos, sendo que 88% deles comercializava produtos cuja promoção é proibida. Veja, não é proibido vender o produto. O que não pode é se fazer promoção. O nosso grande problema é o marketing. Conclusão, mais de 1/5, 20% dos estabelecimentos faziam promoção comercial de fórmulas infantis para lactentes, mamadeiras e bicos, apesar de essa prática ser proibida no Brasil há 30 anos. Isso significa que acontece apesar da lei. Atualmente, 26 de maio de 2022, foi feito um novo estudo. A gente tem contato com o Cristiano Boccolini, e ele disse que esse estudo vai ser publicado, então, mas isso apareceu numa entrevista da Agência Brasil, mas saiu aqui. Brasil, isso é a mesma pesquisa, Brasil descumpre legislação que protege o aleitamento materno. 6 em cada 10 farmácias e supermercados brasileiros infringem a legislação. Em junho de 2022, foi publicado este artigo na Revista de Saúde Pública. Assédio da indústria de alimentos infantis a profissionais de saúde em eventos científicos. Então, foi feito um estudo de eventos científicos onde foram entrevistados em 26 hospitais públicos, foram entrevistados pediatras, nutricionistas, fonoaudiólogos e um membro de chefia. E perguntaram a respeito de alguns dados. Foram 217 profissionais, 48,8% pediatras. Pouco mais da metade, 54%, afirmaram conhecer a NBCal. Não foi questionado o quanto conhecia. A maior parte, 85,7% dos profissionais de saúde, todos eles, havia participado de congresso científico nos últimos 2 anos e mais da metade, 54%, apoiado pela indústria de substituto de leite materno, em especial pela Nestlé, 85%, e pela Danone, 65%. Foram recebidos patrocínios por esses profissionais, como material de escritório, alguns com passagem e pagamento de inscrição. Conclusão, as indústrias de alimentos infantis infringem a NBCal ao assediar profissionais de saúde em congressos científicos, oferecendo patrocínios materiais e financeiros diversos. A indústria sabe da lei, a indústria conhece a lei, e mesmo assim ela infringe a lei, e mesmo assim profissionais recebem esse tipo de patrocínio. É importantíssimo que a gente aprenda a ler o que está escrito, porque se a gente não lê o que está escrito, esse é o tipo de repercussão. Fiocruz, isso aqui do Globo, 70% dos pediatras recebem patrocínio da indústria de fórmulas infantis no Brasil.
70% dos pediatras recebem patrocínio no Jornal da Band. Quando o pediatra diz para uma mãe que é para dar uma forma para o bebê dela, ele está falando isso porque é melhor para a criança ou ele está interessado em agradar o fabricante? Estudo alerta para o assédio e estudo alerta para o assédio. Então, veja só. Um dos dados colocados no estudo pelos autores é que, pelo número pequeno da amostra, não podemos generalizar os resultados. Então, nesta amostra, 7 entre cada 10 pediatras, 3 entre cada 5 nutricionistas e 1 em cada 3 fonos recebeu apoio e patrocínio da indústria. Essa é uma frase que a gente cansa de falar. Não existe almoço grátis. Como aleitamento materno também é cultura, deixa eu trazer para vocês de onde veio isso. Na época da lei seca nos Estados Unidos, era proibida a venda de bebidas e houve um comércio bastante controlado a respeito disso. Quando foi aberta a venda novamente de bebidas, como é que vamos estimular a bebida? Ofereciam o almoço de graça para quem comprasse a bebida. Então, na prática, através do almoço grátis, se vendia a bebida para, assim, aumentar o consumo da bebida. Em 1975, Milton Friedman, que foi um administrador, economista, enfim, escreveu esse livro. Não existe isso de almoço grátis. Vamos voltar para os Estados Unidos e explicar como se faz marketing. A Academia Americana de Pediatria tem a sede em Illinois e uma subsede em Washington. No dia 2 de julho de 2022, a entidade americana dá novas diretrizes sobre a amamentação e sono de bebês. E a informação da nova diretriz era o aleitamento materno, eles indicam o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses da vida do bebê. Vejam que novidade a Academia Americana de Pediatria lançou. E esta afirmação, junto com uma outra que eles fizeram a seguir, lotou o Google internacional, lotou as nossas também informações. Vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. A gente espera da Academia Americana de Pediatria algumas diretrizes, alguns guidelines. Eles tinham um de 2012, que foi modificado apenas em 2022. Em 2012, a informação da academia era o seguinte: ela recomenda o aleitamento materno exclusivo por cerca de 6 meses, com continuação por 1 ano ou mais, conforme desejo mútuo da mãe e do bebê, recomendação concordada pela Organização Mundial de Saúde. 2012. Deixa eu trazer um dado interessante aqui para vocês. Em 2009, o caderno 23 de saúde da criança, um caderno de atenção básica, que foi replicado em 2015, já falava que vários estudos sugerem que a duração da amamentação na espécie humana seja em média de 2 a 3 anos, idade em que costuma ocorrer o desmame naturalmente. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo por 6 meses e complementado até 2 anos ou mais. Isso estava no Brasil em 2009, isso significa que se foi publicado em 2009, é anterior a isso, e a Organização Mundial de Saúde já recomendava em 2012, quando a Academia Americana de Pediatria dizia que isso não era verdade, né? Dizia que era até 1 ano e meio, 1 ano ou mais. Agora, em 2022, 10 anos depois, apoia o aleitamento continuado juntamente com alimentos complementares apropriados, introduzidos por volta dos 6 meses. Eles nunca cravam 6 meses. Enquanto a mãe e a criança desejarem mutuamente por 2 anos ou mais. Então, depois de 10 anos do guideline anterior, agora houve uma mudança e uma aceitação, e aqui é tão forte esse marketing que eles se postam como criadores dessa nova rotina que aqui no mundo a gente já faz há muito tempo. Eu vi, com isso,
Sabe quantas vezes, quantas informações, quanta gente falou sobre isso? Uma pessoa, fui eu aqui, ó, porque eu procurei outros e não achei ninguém comentando a respeito de o quanto não é verdadeira essa informação. Então, o artigo foi publicado numa coluna de aleitamento materno que eu tenho na Crescer, atualização do guia de aleitamento materno da Academia Americana de Pediatria agora recomenda a amamentação por 2 anos ou mais. Vou trazer para vocês dados desse guia que estão aqui nesse link, tá? 84% de taxa de qualquer aleitamento ao nascer. Qualquer aleitamento quer dizer ou exclusivo, ou misto, ou preponderante, enfim, qualquer aleitamento, não necessariamente exclusivo ou não. 46% era a taxa aos 3 meses, 56% para qualquer aleitamento aos 6 meses, e a taxa de aleitamento materno exclusivos deles aos 6 meses é de 25%. 35% para a taxa aos 12 meses, e aqui 19,4% é a taxa de bebês amamentados que receberam fórmula infantil nas primeiras 48 horas pós-parto, ou seja, na maternidade, 1 em cada 5. E 60% é a taxa de mães nos Estados Unidos que relataram não amamentaram pelo tempo desejado. Gente, por que que aqui é 25%? Tem razão para se explicar isso. São 50 estados, nenhum deles tem licença maternidade remunerada em sua legislação. Fala paralelepípedo. Paralelepípedo. Bom, isso não tem nada a ver com a nossa apresentação, é só para aliviar um pouquinho o clima, porque agora a gente vai falar um pouquinho do Brasil. E no Brasil? No Brasil nós tivemos a pesquisa do Enani agora em 2019, publicada, que trouxe dados que muita gente ficou muito feliz e repercutiu, como 45,7% das crianças menores de 6 meses em aleitamento materno exclusivo do país. Então, vamos lá. Vamos explicar por que o Brasil é visto mundialmente como um grande país nas estratégias de amamentação. Houve essa pesquisa em 86, 96, 2006, a cada 10 anos é feita uma pesquisa. E era para ter sido feita em 2016, por X razões, ela foi feita em 2019, 13 anos aqui. Em 86, nós tínhamos crianças menores de 4 meses de vida, 4,7%, e agora nós estamos com 45% em 2006. Aleitamento materno exclusivo em crianças abaixo de 6 meses era 2,9%, nós chegamos em 2006 para 37%. Então, até aqui, a cada 10 anos, nós tivemos um aumento bastante importante. De 2006 para 2019, crianças menores de 4 meses em aleitamento materno exclusivo, a taxa passou de 45% para 60%, houve um aumento de 15% em 13 anos. E em crianças menores de 6 meses, de 8,6%, de 37,1% para 45,7%, em 13 anos. Vamos dar uma olhadinha e uma analisada nesses dados. Em 2006, aos 4 meses, 45% das mães estavam fazendo aleitamento materno exclusivo, aos 6 meses, 37%. Então, houve uma queda de quase 8%. Em 2019, nós passamos para 60%, porém 45,7% aos 6 meses. Isso quer dizer que de 2006, nós tínhamos uma queda de 8%, passamos para uma queda de 14% de desmame, aleitamento materno exclusivo, né, entre 4 e 6 meses. Lembra daquela história dos 8% ao ano de fome? Quando houve esse aumento, muita gente muito feliz, porque houve o aumento e a gente falando do copo meio vazio, dizendo que 8% dentro dessa estatística em 13 anos é muito pouco significativo. E aí eu tenho um estudo que ainda não posso citar a fonte, mas vai ser publicado, e isso vai ser muito frequente agora, que nós estamos chegando perto da época de eleição. Esses 8% de aumento ainda podem estar
dentro da margem de erro. Então, pode ser que não seja nem isso. E aí fica a explicação de por que eu sou esse cara do copo meio vazio. O desmame está acontecendo em maior intensidade. Mas se fosse só isso, estava ótimo. Mas não é só isso. Vamos à frente. A indústria de substituto de leite materno, no mesmo período de 2006 a 2019, teve um aumento de produção de 103%. E um aumento de lucro de 122%. E eles não estão satisfeitos, a ponto de, em alguns estudos, como um que foi feito na Inglaterra durante a pandemia, 80% das mulheres da Inglaterra que estavam amamentando receberam publicidade através do algoritmo na sua residência sobre substituto de leite materno. A Organização Mundial de Saúde estabelece que até 2025, pelo menos 50% das crianças abaixo de 6 meses estejam em aleitamento materno exclusivo. E para 2030, essa proposta é de 70%. E aqui se estabelece, não é por ordem alfabética, tá vendo? Quais são as 4 estratégias. A primeira e mais importante é que limite-se o marketing de fórmulas. Então, veja só, a ideia não é acabar com a indústria de substituto de leite materno. Não está escrito que é para destruir todas as fórmulas. Nem se pensa em acabar com o emprego e despedir todas as pessoas que trabalham nessas indústrias. A questão básica é limitar o marketing de fórmulas. Você não vai ver nenhuma indústria falando assim, gente, para de amamentar, o nosso leite é muito bom também. Isso já foi feito. Quando foi lançado o conhecido hoje como leite moça, era dito que não se precisava a preocupação com o leite materno, porque o leite moça substituiria o leite materno com vantagens em termos calóricos e nutricionais. Mas deixa eu mostrar um negocinho aqui para vocês. Olha só. Uma mãe acabou de ter seu bebê, 30 dias, ela vai ao supermercado. Ela chega no supermercado para comprar alface, tomate, alguma coisinha mais, frutas. De repente, a prateleira dela no supermercado, uma prateleira brilha. E ela é todinha dourada. Ela é tão dourada que outras fórmulas também assumiram o dourado. Mas olha que interessante. Estas fórmulas aqui, elas não eram douradas. Elas nunca foram douradas. E por que de repente elas resolveram assumir o dourado? Assumiram o dourado porque o leite materno é o padrão ouro da alimentação infantil. Isso significa que, se nós estamos diante de algo que é dourado, subliminarmente, lá bem no inconsciente, está se plantando uma sementinha da importância da fórmula. Aí a mãe chega perto da lata e lê assim, probióticos, até que ela entra num lugar e está escrito assim, HMO, de estrutura idêntica ao leite materno. Nossa, a lata é dourada, a estrutura é idêntica ao leite materno. Aí você pergunta assim, você sabe o que é HMO? Olha, não tenho a menor ideia do que seja, mas a estrutura é idêntica ao do leite materno. É assim que age o marketing. Já vamos continuar sobre isso. Deixa eu trazer para você alguns dados do ENANI. O ENANI recomenda a todos a todos, esse é o relatório 4 de aleitamento interno. Por favor, gente, leiam e vejam as tabelas e vejam a introdução. Então, vamos lá. 62%, 62,4% foram amamentados na primeira hora de vida. Mas espera aí, não existe uma lei sobre a hora dourada para que na primeira hora a criança tenha o clampeamento oportuno de cordão,
o contato pele a pele e que seja amamentada na primeira hora de vida. Na maternidade, 38% dessas crianças não foram amamentadas na primeira hora de vida. Deixa eu colocar um dado aqui para diminuir um pouquinho a dor desse número. Vamos supor, o Brasil tem uma taxa de prematuridade em torno de 11%. Vamos colocar 11% aqui, que seriam todas as crianças que nasceram prematuras que não puderam mamar na primeira hora de vida. Então, isso aqui seria 73%. Mesmo assim, 27% das crianças nas maternidades brasileiras não receberam leite materno na primeira hora de vida. 45,7% foi a prevalência em menores de 6 meses. A duração mediana do aleitamento materno exclusivo quer dizer o seguinte: 50% das crianças estão em aleitamento materno exclusivo. Isso agora é de 3 meses, 90 dias. Há 13 anos, essa média era de 54 dias. Isso significa que em 13 anos, nós tivemos um aumento de 36 dias. Um mês, vai, de aleitamento, da mediana de aleitamento materno. 21% de prevalência de aleitamento materno cruzado. Aleitamento materno cruzado, quando a mãe de um bebê amamenta um filho que não é e não vai ser seu. No Brasil, isso é contraindicado desde 85, com o advento da AIDS, com legislação contra isso. E na região norte, 34,8%. 52% das crianças menores de 2 anos usando mamadeiras ou chuquinhas. E esse dado, 4,8% das mães de crianças menores de 2 anos de idade doaram leite. E só 3,6% nessa faixa receberam leite ordenhado pasteurizado de banco de leite humano. Eu quero chamar a atenção para 2 dados aqui. O primeiro, 45,7% foi a prevalência de aleitamento materno em menores de 6 meses. Saiu essa lata aqui, ela é intrometida mesmo. Eu não sei quem colocou ela aí. Não fui eu. Enfim. Lógico, fui eu, mas foi sem querer. Tá. Como que é feita essa conta? Isso quer dizer que aos 6 meses, 45% das crianças estão em aleitamento materno? Não. Isso significa o seguinte: existe uma taxa de aleitamento materno exclusivo mês a mês. Então, pegam as crianças que mamaram até 1 mês, pararam, as que pararam aos 2 meses, aos 3 meses, você vê o número de crianças, dá um fator de correção, soma, divide, raiz quadrada fatorial, e na média, juntando todos, juntando os que mamaram por 1 mês, os que mamaram por 2, até os que chegaram aos 6 meses, dá uma taxa de 45,7%. Este dado é a tabela 13 do ENANI. Então, vamos chegar nela. Com 0 meses, 75% das crianças estão em aleitamento materno exclusivo. Isso quer dizer que, com 0 meses, nós já perdemos 25% do aleitamento materno exclusivo. Com 1 mês 73, de 1 para 2 meses, nós temos um aumento, uma perda de 19%. Por que isso acontece nessa idade? 2 problemas básicos. Primeiro, a nossa taxa de mulheres em serviço informal no Brasil é de 40%. Quem trabalha em serviço informal não tem direito à licença maternidade remunerada. E muitas vezes essas mulheres, em grande parte até delas, são a maior fonte de renda da família e, em algumas vezes, a única fonte de renda da família. Essa mulher não pode amamentar por um tempo que a gente gostaria que ela amamentasse. Outro dado é que, nesses primeiros 2 meses, para quem já não é orientado na maternidade, começa a ter dor, fissura, mastites, a criança chora e essa mãe começa a ficar isolada em casa, solitária. Então, ela recorre a outros mecanismos.
Aos 3 meses, 46%. De 3 para 4 meses, 26%. Perda de 20%. Quando chega depois, entre 5 e 6 meses, esse dado aqui, gente, olha só. Aos 6 meses, 1,3% das crianças está em aleitamento materno exclusivo. Aí a gente fala assim, qual é o nosso problema? Ah, é porque a licença maternidade é de 4 meses. Então, vamos passar a licença maternidade para todo mundo para 6 meses. É importante? É importante. Relevante estatisticamente? Se você fizer a conta e der licença maternidade para todas as mães aqui, essa conta não vira 26%, porque isso aqui vai aumentar, questão de cálculo, só 5%. Nós vamos ter aqui uma média de 6% de crianças. Então, a orientação não é para ser dada aqui, nem aqui, nem aqui. A orientação tem que ser do pré-natal. Nós temos que abordar esta mãe em consultas de pré-natal, uma das consultas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a consulta com o pediatra a partir da 32ª semana de gestação. Isso significa que já lá no pré-natal, a gente vai falar a respeito da importância do aleitamento materno e esclarecer as dúvidas que essa mulher possa ter, para ela e para a rede de apoio dela. Segundo dado importante, 21% aleitamento cruzado. Estas mulheres que fazem aleitamento cruzado, por exemplo, não doam para o banco de leite. Poderiam, via banco de leite, doar para que outras crianças fossem também beneficiadas. Mas esse dado também é importante. Só 4,8% das mães de crianças menores de 2 anos doaram leite. Olha só, se chega no pré-natal e esta mãe é orientada adequadamente a doar leite, quando chega por volta de 1 mês de vida, a amamentação se estabeleceu, ela pode ligar para o banco de leite e falar, seu banco de leite é o seguinte, eu quero doar meu leite. Beleza. Alguns bancos de leite vão até a casa dessa mãe ou favorecem que essa mãe vá até o banco de leite, orientam como extrair, como armazenar, como reutilizar esse leite. Alguns bancos de leite, muitos deles, vão até a casa dessa mãe, levam os potinhos para doação e buscam periodicamente. Mas eu dou tão pouquinho, eu dou 50 ml. No estômago de um recém-nascido de termo, cabe, no primeiro dia de vida, por mamada, de 5 a 7 ml. De um prematuro, cabe 1 ml. Vamos dizer que a gente tirasse 5 ml desses 50 para fazer testes no leite, que é importante. Sobram 45 ml. Sobram 45 mamadas de um recém-nascido prematuro no primeiro dia de vida. Para as nossas crianças, leite materno é saúde. Para o prematuro, leite materno é vida. Quando essa mãe já aprendeu a doar e ela já sabe, está empoderada, sabendo que ela amamenta o filho dela e que consegue tirar leite a mais, na consulta de 3 meses, o pediatra orienta essa mãe. Olha, quando chegar com 3 meses e meio, você começa a pegar esse leite para você. Abre parênteses. Estamos no Brasil. O Brasil tem a maior rede de banco de leite humano do mundo e exporta tecnologia com segurança para mais de 30 países. 15 dias é o prazo que o nosso leite pode ficar congelado e 12 horas utilizado na geladeira. Guardado na geladeira quando extraído. Quando ele é descongelado, pode ficar 24 horas na geladeira. Não pode ficar 60 dias. Não pode ficar 30 dias. Então, quando chega na consulta de 3 meses, a gente orienta, olha, com 3 meses e meio, você vai começar a separar esse leite para o seu filho. O que a mãe fala? Com 3 meses e meio, ela liga para o banco de leite e fala assim, seu banco de leite, tudo bem de novo? Olha, é o seguinte,
a partir de agora, eu vou deixar este leite para o meu filho. E quando chega por volta dos 4 meses, você analisa a situação para entender em que pé que está o volume de leite que essa mãe tem, ela voltando ao trabalho, numa condição onde uma empresa consiga ter um espaço e um tempo para que ela possa retirar esse leite, armazenar adequadamente e levar para casa, para deixar para o filho quando ela sai para trabalhar. Enquanto ela estiver em casa, ela amamenta. Imagina que essa mãe não recebeu essa orientação na consulta do pré-natal e chega na consulta dos 3 meses com o mesmo pediatra que é excelente e dá todas as orientações adequadas. Ela chega em casa com 3 meses e meio, na verdade ela não espera os 3 meses e meio. Com 3 meses ela chega em casa e fala assim, meu Deus do céu, eu vou deixar meu filho sozinho em casa, eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Será que ele vai passar fome? Quem vai cuidar dele? Ela fica toda eletrizada e cheia de adrenalina. E a adrenalina da preocupação dela é antagonista, junto com a dopamina, né? A dopamina antagonista da prolactina e da ocitocina. Ela vai tentar tirar leite, ansiosa, nervosa, preocupada, sai 15 ml, ela fala, meu filho vai passar fome. Preciso começar a testar a mamadeira e já ter uma fórmula. Ela liga para o pediatra e pergunta, escuta, que fórmula que eu posso usar caso eu não tenha leite? Este é um curso que deveria existir em todas as escolas que trabalham com saúde materno-infantil. Curso de aconselhamento. Escutar e compreender. Recomendo a todos a leitura de um texto do Rubem Alves, que se chama Escutatória. Nesse texto ele coloca assim, conheço muita gente que quer aprender a falar. Não conheço ninguém que faça curso para aprender a ouvir. E quando a gente aprende a escutar, e é importante escutar e compreender, é importante que a gente tenha uma série de ações, entre elas, devolver com suas palavras o que a mãe diz, mostrar à mãe que você compreende como ela se sente, evitar palavras que soam como julgamento, aceitar o que a mãe pensa e sente. Então, vamos lá. Você está no seu atendimento e vem uma mãe que senta na sua frente e fala uma frase que nunca ninguém ouviu de uma mãe. Ela olha para você e fala assim, doutor, meu leite é fraco. Aí você, com toda a sua paciência, depois de ter ouvido isso 152 vezes, entendendo a situação dessa mãe, olha para os olhos dela e fala assim, de onde você tirou essa bobagem enorme? Você precisa parar de ler informação na Caras. Você precisa ouvir menos as comadres. E, a partir desse momento, você cortou qualquer possibilidade de contato e qualquer condição que essa mãe tenha de voltar a amamentar numa situação mais confortável. Veja a diferença. A mãe chega para você e fala assim, doutor, eu acho que meu leite é fraco. Puxa, é verdade. Você acha que seu leite é fraco? Por que você acha isso? Doutor, sabe o que acontece? Meu bebê chora. E assim, minha mãe não amamentou, minha avó não amamentou, eu não sou de família que amamenta. Puxa, eu entendo essa tua preocupação, mas será que se eu tivesse uma ideia, a gente poderia conversar com alguma forma? Você tentaria, porque você sabe da importância do leite materno. Lógico que eu sei da importância, doutor, eu sei, mas sabe, a nossa família não amamenta. Bom, e se eu, por acaso, te trouxesse aí um planejamento, a gente conversasse, você aceitaria ouvir isso e, de repente, juntos, a gente consideraria a possibilidade de você fazer uma nova tentativa? É uma nova abordagem, é uma abordagem onde você entende o que essa mãe está passando e a convida a ser protagonista desse momento. Vale lembrar que isso é cultural. Vamos aliviar um pouquinho. Tem uma piada judaica que diz o seguinte, uma mãe estava cozinhando no final de semana e ela fazia uma carne onde ela usava uma bandeja, uma carne, né? Só que a carne era grande e ela saía para fora da bandeja.
E a mãe dela estava lá, ela fala assim, mãe, por que que a gente aqui faz isso, hein? Faz o quê, filha? Ah, a gente cozinha a carne grande em cima de uma bandeja, fica a carne para fora, né? Ela fala, ah, não sei, minha mãe já fazia assim. Vamos ligar para a vó? Vamos ligar. Oi, vó, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui cozinhando, tal, e eu estou aqui com uma carne, a carne é para fora da bandeja. Falei com a mamãe, ela disse que foi você que começou com isso. Ah, não, não. Eu também faço isso, mas isso quem começou foi a bisavó. Aí as 3 que estão vacinadas, põem máscara, vai todo mundo para a casa da bisavó no final do dia. Oi, Bisa, tudo bem? Beijo, beijo. Nossa, que bom, vocês estão aqui. Que bom essa visita. Não, a gente está com uma dúvida. A gente tem uma carne que a gente cozinha, me disseram que você que começou isso, com a bandeja grande e tal, e a carne fica para fora. Por que você faz assim? Olha, bom, vocês eu não sei. Eu fiz isso porque eu não tinha uma bandeja grande o suficiente para caber a carne. E por conta disso, isto vira uma cultura. E ninguém perguntou para a bisavó por que ela não amamentou, ninguém perguntou para a avó por que ela não amamentou, e nem para a mãe dela por que ela não amamentou. E aí, a partir daí, se cria a ideia de que esta mulher não consegue amamentar. Importante oferecer pouca e relevante informação, linguagem simples, 1 ou 2 sugestões e não ordens. E cada vez que eu traduzo o folder da Awaba, eu entendo como a gente fala uma coisa e faz outra. O primeiro que eu traduzi tinha 7 páginas. Esse último tinha 25 páginas. E a gente quer que pede para a mãe para ter informação simples e pouca e relevante. Isso é do curso de aconselhamento do Distrito Federal. Eu sou fiscal da internet. Eu trabalho nas redes sociais há muito tempo e quando eu chego de manhã no consultório, eu escuto sempre assim, doutor, dá uma olhada nisso aqui, plimba, e vem coisas desse tipo que chegam para mim. Isso aqui foi em 2015, isso chegou no meu Facebook na época. Essa história da amamentação é um programa de incentivo do governo para fazer as coitadas das pobres virarem umas vacas leiteiras e ficar amamentando até 2 anos de idade. Economia para o governo, comentou Karina em um post no seu Face. O NAN, mamadeira, hoje em dia, é completamente igual ao leite materno em questão de nutrição, opinou a jovem. A resposta da internet não demorou. Quem acompanhava a internet nessa época lembra-se do pobre fazendo pobrice, era a hashtag. A Karina, nos termos de hoje, na época foi cancelada, né, na internet, tudo isso, mas isso aqui viralizou de uma forma bastante significativa e é a opinião de muita gente. Isso é uma receita de uma maternidade particular. Então, vamos lá. Receita da alta da maternidade. Vitamina A mais D, gotas. Perfeito. A gente não receita nome de fórmula, nome de produto. 2 gotas ao dia, do 7º dia, tal. E aqui embaixo vem escrito, NAN1, Confor, Supremo, Nestogeno 1, Aptamil 1, se necessário desse jeito, oferecer 30 ml de 3 em 3 horas após o seio materno. Essa mãe chega em casa com 7 dias, 5 dias em empresas tradicionais, em 20 dias na empresa cidadã, o marido ou o companheiro, companheira vai trabalhar, a avó vai embora e com 15, 20 dias ela está em casa sozinha, mais do que isso, ela está solitária. E aí ela tem fissura na mama, que sangra, cada vez que o bebê mama, dói, a mamada está inadequada, a pega não está boa, o bebê chora o tempo inteiro, ela não dorme, porque ele mama com frequência por conta dessa disfunção toda. Aí ela olha para essa receita e pensa, se isso não é necessário, eu não sei quando vai ser necessário. E essa receita dá um porte de arma para essa mãe, porque aqui se inicia um processo de liberação, porque numa situação assim, será que isso não é necessário? Lógico que é necessário. Essa foi outra que eu recebi, isso é recente. Facebook, diaristas, faxineiras, empregadas domésticas e babá. Procura o babá que tenha sido mãe recentemente. Segunda a sexta, das 8 às 17 ou 9 às 18, próximo ao Metrô Shopping Santa Cruz, aqui em São Paulo.
Cuidar de um recém-nascido, todos os afazeres referentes ao bebê e não se incomodar em amamentá-lo também com seu próprio leite. Remuneração, R$ 1.200. Dispenso curiosos. Olha que interessante, ela não quer opinião, ela dispensa os curiosos. Desde que ela nasceu. A mãe dela é odontopediatra, ela é ortodontista pediátrica, esse é o segundo filho dela, e ela recebeu um certificado que do dia 27 de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2022, quando ela fez 6 meses, quando o bebê fez 6 meses, ela doou 77 litros de leite. Primeira consulta com ela. Vale lembrar que esse banco de leite tem recebe anualmente 840 litros. Então, em 6 meses, ela doou praticamente 10% de todo o volume de leite que esse banco de leite recebe. Primeira consulta, ela entra na consulta, olha para a minha cara e fala, não fala nada. O bebê com chupeta, 7 dias. Mãe odontopediatra, ela ortodontista. Eu engoli aquela chupeta, foi difícil, mas não falei nada, e ela senta e fala, olha, é o seguinte, né, eu tenho um problema, eu não consegui amamentar, fissurou, fez um monte de coisa, e o bebê não parava de chorar, parou, dei a chupeta, eu sei todo o sacrifício que eu vou ter, sei do risco de desmame. Não, continuamos a consulta, tal, ela vira para mim no meio da consulta e fala assim, doutor, você ficou muito chateado? Não, chateado não, o importante é o teu bem-estar, é que você consiga, então você vai ficar. Que foi? Eu não amamento ele, eu tiro o meu leite, ponho na mamadeira e dou para ele. Aí eu olhei o bebê com peso bom, tamanho bom, ela doa 77 litros, e eu falei a única coisa que eu podia falar para ela naquele momento. Parabéns, você é muito forte. Porque, apesar de todos os seus desafios, o seu filho recebe o seu leite e você ainda doa leite para outras crianças. Nessa mesma época que ela veio, eu vi na internet uma frase da Fernanda Montenegro falando a respeito do Nelson Rodrigues. Ela falava o seguinte, aprendi uma frase linda com o Nelson Rodrigues. A frase é, aprendi a ser o melhor possível de mim mesmo. E essa mãe, com toda certeza, foi o melhor possível dela mesma. Dentro do Action Folder, isso aqui é o dado que tem que ficar na cabeça da gente o tempo inteiro. Está lá no Action Folder em português. Para se preparar para a amamentação, os pais precisam de educação, aconselhamento antecipado em amamentação da equipe de saúde e comunidade. Para iniciar a amamentação, as mães precisam de cuidados maternos durante o trabalho de parto e contato pele a pele imediato com orientações de especialistas. Para estabelecer a amamentação, o pós-natal, aconselhamento em amamentação, deve estar disponível na maternidade e após a alta. E para manter a amamentação, os pais precisam de contatos de aconselhamento em amamentação por pelo menos o primeiro ano, se possível, por mais tempo. Isso aqui significando o pré-natal para se preparar, a maternidade para iniciar, a maternidade e o acompanhamento ambulatorial após a alta e o acompanhamento com profissionais de saúde materno-infantil conscienciosos até pelo menos 1 ano para que se mantenha essa amamentação. Mas, além disso, para proteger a amamentação, todos os protagonistas da cadeia de calor precisam estar livres das influências comerciais de fabricantes e distribuidores de substituto de leite materno e de mamadeiras e bicos. E, para fortalecer a amamentação depois de tudo isso, e alcançar a meta global, a capacidade de todos os protagonistas precisa ser fortalecida através de educação. Aleitamento materno é multifuncional, é multifatorial e, portanto, requer a participação de uma equipe multiprofissional. A amamentação
Isso vale lembrar que não existe um profissional de saúde protagonista da amamentação. Nós trabalhamos em equipe e precisamos conhecer as nossas habilidades e os nossos limites. A amamentação é multirracial. Eu coordenei um livro da Sociedade de Pediatria de São Paulo, do Departamento de Aleitamento Materno, chamado Aleitamento Materno na Era Moderna, Vencendo Desafios. Dentro desse livro, nós temos uma parte dele que fala o seguinte: você imagina uma situação de uma mulher negra com mastite. Como é que se avalia uma mastite? Sinais de inflamação: dor, calor e rubor. Como é que se analisa rubor numa pele negra? Se você não estiver atento a esses dados, quando chegar essa situação ao rubor, que você não vai identificar, ela vai chegar a você já numa situação bastante grave. Eu acompanho mães orientais. Aí você olha para uma mãe oriental, vê o tamanho do seio e fala assim: não vou perder meu tempo falando aqui a respeito desse grupo de mães, né? E eu acompanho não uma só, mas algumas com gêmeos, amamentaram exclusivo até o 6º mês e doaram leite. Agosto não é só dourado. Agosto também é lilás. Lilás é o mês de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres e, principalmente, a violência doméstica. No dia 7 de agosto, foram 16 anos da Lei Maria da Penha. Antes da pandemia, nas estatísticas, 19% dos casos de violência doméstica eram por conta de vizinhos. Era o 2º lugar nessa estatística. Com a pandemia, os vizinhos sumiram, e a principal fonte de violência domiciliar são os companheiros e ex-companheiros, pais, avós, irmãos e irmãs. Todos os estudos demonstram a influência da violência doméstica na gestação e no período de aleitamento materno, na redução do aleitamento materno dentro dessas famílias. Agosto é dourado, agosto também é lilás. A amamentação não é uma obrigação, é um direito. E um direito a gente exerce se, quando e como a gente quiser. A amamentação não é uma alimentação saudável. A amamentação faz parte da alimentação saudável. 2 anos e meio amamentou, fez exclusivo até o 6º mês, a criança vai fazer 3 anos de idade e você faz a festinha de aniversário num fast food. Você não jogou fora toda a amamentação, mas se essa é a linha que vai seguir, assim como dizer que salada é uma alimentação saudável. Não, salada faz parte de uma alimentação saudável. A amamentação não é o action folder. Quando chega, o pessoal sabe que eu faço essa tradução já há alguns anos, quando chega por volta de abril, maio, eu começo a receber e-mail. E aí, quando é que sai? E aí, quando é que chega? E aí, quando é que vai? O action folder chega em julho. E assim como o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde sai no dia 1º de agosto, não é para esperar o action folder. Aleitamento materno, amamentação, não é a Semana Mundial de Aleitamento e não é o Agosto Dourado. O nosso Agosto Dourado de 2023 começa no dia 1º de setembro de 2022, daqui a 2 dias. Analisando cada um de nós, a situação onde a gente vive, onde está o aleitamento, onde existem condições que merecem apoio, que merecem uma ação, e já trabalhar para que, quando chegar a Semana Mundial de 2023, independente do tema, nós já podemos ter avançado muito em todas as direções onde, para nós, existe falta e existe a necessidade de uma outra referência. E a pergunta para vocês agora, como é que está seu copo? Ele está meio vazio ou ele está meio cheio? Mas vamos traduzir isso melhor. Esse meio copo seu já está pronto? O copo meio vazio
é um convite para vocês para a ação. Vamos fazer? E, basicamente, era isso que eu queria conversar com vocês. Deixa eu descompartilhar aqui. Pronto. Descompartilhei. Oi, gente. Ninguém chorando. Maravilha, doutor Moisés. Sempre muito bom te ouvir. Delícia de aula. Dúvidas, queixas, ameaças, alguma coisa? Bastante. Eu tenho uma ameaça. Manda. Eu tenho uma ameaça. Fala, Lili, fala. A minha ameaça é, se tu não voltar ano que vem para dar uma aula de novo para a Liga da ONG, tu vai ter que estar com a gente o mês inteiro. Então, acho que tu não vai conseguir estar com a gente o mês inteiro, porque a tua agenda é muito movimentada. Então, com certeza, tu vai estar com a gente numa aula da Liga. Que aula linda! Aleitamento é isso, aleitamento é olhar para fora da caixa, aleitamento não é simplesmente colocar um bebê para sugar numa mãe, é pensar em todos os aspectos relacionados ao aleitamento materno. Eu me emociono com a tua aula, me emociono com a tua, assim, com a tua sensibilidade, né? Porque sempre quando tu fala de aleitamento materno, tu fala disso de uma forma tão linda. Muito obrigada. Só tem elogios para ti, assim, eu vi pessoas assim que eu admiro muito também, né, nessa questão do aleitamento materno, a Mariana Oliveira, que trabalha muito com colossoterapia. Então, assim, essa união de forças, né, que faz a gente acreditar que a gente vai conseguir mudar. E há 2 anos atrás, quando eu tive todo dourado, não sei se tu te lembra, mas eu estava lá te assistindo todo dourado, e tu disse, aleitamento materno é de agosto a agosto, e é exatamente isso. Então, conta com a gente, assim, porque a gente está junto de agosto a agosto. Que aula linda! Amei, parabéns. Obrigado, Aline. Mas, olha, é assim, a gente não faz nada disso sozinho. Aqui tem muita gente que é muito parceiro nessa caminhada e que serve para mim de exemplo, de apoio. Luciano, que está aí, passou por aí também, que foi junto com a gente, fez parte do Departamento de Aleitamento Materno, foi presidente do aleitamento do Departamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. A Vilneide, que ela é o IMIP, ela é fantástica. Graciete, a Isis, que passou por aqui, Nádia, que são da Sociedade de Pediatria de São Paulo, a Val, que é um doce de pessoa de Porto Alegre, a Diva, que é do Ceará, enfim, nós temos aqui bastante gente muito querida que, além de ser exemplo para mim, são estímulos para que a gente corra cada vez mais atrás, para informar. E acho que o tema desse ano foi extremamente feliz, porque é educação, né? E a educação sendo isso mesmo, sendo educar para a ação. Fazer com que a gente tenha, não sei se a Zezé está aqui também, a Zezé também eu ia ver, enfim, educar para a ação, que a gente consiga, a partir daqui, ter uma noção de que temos, sim, muitas coisas, temos programas de aleitamento materno incríveis, mas ter a consciência, por exemplo, sim, vamos fazer a luta pela licença maternidade para todas as mulheres a partir dos 4 para os 6 meses, né? Mas o trabalho começa muito antes, começa no nosso pré-natal. A gente precisa ter uma noção, nós que trabalhamos, eu trabalho em consultório, só vem para minha consulta de 32ª semana ou quem já é meu paciente, teve um outro filho e vem nessa situação, ou quem algum raríssimo obstetra encaminha. Eu tive agora semana passada, sexta passada, eu acho, foi no Leonor, teve uma ação, uma apresentação lá no Leonor Mendes de Barros, que é um hospital referência de aleitamento materno, Hospital Amigo da Criança, banco de leite, enfim, e o Coríntio, que é o diretor do hospital, ginecologista, fala assim, por favor, eu tenho uma dúvida, me ensinem como sensibilizar obstetras.
e ginecologistas, porque cada vez que aparece um curso de ginecologia, de aleitamento para ginecologista e obstetra, eles fogem, e não sou eu que estou falando. Dr. Coríntio, um grandíssimo batalhador pelo aleitamento materno, pelos prematuros, pelo banco de leite, é um dos poucos obstetras, infelizmente, que eu conheço e que dá vontade de carregar no colo, de tanto benefício que ele faz. A Mariana está com mão levantada aí, se ela quiser. Oi. Oi, doutor Moisés, muito obrigada. É Tudo sempre bom? muito bom te escutar. E eu queria te dizer que, assim como o teu trabalho, assim, com consultório, né, que, sim, a gente precisa começar sempre antes no pré-natal. E vou te contar que eu começo antes ainda, né? Eu tenho começado na graduação, porque eu acho que a gente precisa formar profissionais de todas as áreas da saúde, que saibam todas essas informações, que tenham toda essa formação, que saibam escutar com empatia, né? Então, acho que essa é a parte do copo, assim, que eu estou tentando encher, e acho que isso é um trabalho super importante. E queria te contar, então, que na segunda semana ali de agosto eu fui convidada para dar uma aula pela Liga de Pediatria da Universidade Federal de Ciências da Saúde, que é onde eu ensino. E eu pensei, se era quinta-feira, de noitezinha, assim, fim de tarde, estava frio aqui em Porto Alegre, tinha tido a prova, então era o último dia do semestre. Eu pensei, não vai estar muita gente, não vai ter muita gente, né? E a aula estava lotada, assim, e isso é tão bom, né, de ver que tem essa geração de profissionais. Então, tinha gente da pediatria, da medicina, tinha gente da enfermagem, tinha gente da fono, e é muito bom ver, né, o pessoal lá no comecinho da graduação. Por isso que é tão importante esse trabalho aqui com a Liga, né, para a gente começar lá, né, plantar essa semente da importância do aleitamento materno e fazer esse trabalho desde a graduação e seguir aí quando a gente for trabalhar no mercado de trabalho. Então, muito obrigada pela tua aula, é sempre muito bom te escutar, eu sempre aprendo mais um pouco, porque sempre tenho que aprender. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Olha, só para você ter uma noção, né? Isso que você colocou é fundamental. Nós temos 10.000 horas de aula na formação do médico. 15 horas são dedicadas à nutrição. Na residência de pediatria, a maioria das residências de pediatria do país não tem estágio em banco de leite. Então, falta sim um estímulo. Nessa última gestão e no Congresso de Pediatria, no Congresso Brasileiro de Pediatria, o Luciano trouxe um coordenador de residências médicas para participar da nossa mesa, e foi falado a respeito da importância de se implementar mais atividades de aleitamento materno pro residente. Essa reunião dessa liga, eu fiquei muito feliz. Essa é a 5ª liga que eu estou dando aula, estou participando aqui na apresentação, compartilhando as informações desse agosto. Rio Grande do Sul, Ceará não, desculpa, foram 5. São José dos Campos, enfim, foram 5 no país falando a respeito. Isso é muito bom, é muito gostoso ver a gente criar esse interesse, né? Fala, Aline, você não precisa levantar a mão, né? O doutor Moisés, e essa liga que o senhor está dando aula hoje é uma liga interdisciplinar e em âmbito nacional. Então, quando a gente pensou nessa liga, né, a primeira proposta é que ela fosse interdisciplinar. Então, nós temos alunos de todas as áreas, a gente está aí pedindo muito assistente social, que a gente ainda não tem, mas as outras áreas todas a gente tem. E são alunos de todo o Brasil, então alunos do EAPOC, o Chuí, e isso é sensacional para troca de experiências, né? Para tudo que a gente escuta, então é fundamental, assim. Eu vi que a Val fez uma pergunta no chat também, doutor Moisés. Deixa eu ver. Isso mesmo. Tô vendo aqui. Ela pediu para eu ler, eu posso ler aqui. Pode. Por que o aleitamento materno está sempre na área da saúde da criança? O pré-natal está na área da saúde da mulher. O que podemos fazer para que a área da saúde pública se envolva com a amamentação? Ai, Val, eu tenho essa resposta, assim, pensei nisso hoje, né?
O que a gente precisa fazer é continuar lutando para que isso seja... Quando nós falamos de política pública, e esse é um grande problema, a política pública não envolve só a nossa vontade, né? É uma questão estrutural. A Aline está agora fazendo aí as coisas do Ministério, da história do monkeypox, que é uma coisa importante, é uma situação nova e tal. Nós não resolvemos ainda a nota do monkeypox e já saiu vacina, foi liberada a vacina. E ninguém fala quer dizer, nós não sabemos ainda se for liberada a vacina, se vai ser aplicado ou não para lactante ou para gestante. Nem esse estudo a gente tem. As informações chegam, eu faço parte hoje da Câmara Técnica de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Acho que eu falo sempre isso, vale repetir sempre, né? O que o aleitamento me trouxe, principalmente para sempre, foi gente. Eu tenho contato com pessoas que eu nunca imaginei, né, que eu fosse ter um contato tão próximo, tão bom, tão gostoso. E dentro dessa Câmara Técnica, a gente tem bastante gente, a Vilneide está lá, Elza Juliane, o Aprígio, a Marina, enfim, são pessoas que eu tenho contato fora, outras pessoas também, mas lá dentro. E a gente está dentro da Câmara Técnica e a gente tem essa dificuldade, eu vejo a dificuldade que é a questão política. Coisas aconteceram e a gente está esperando. Vamos ver o que vai acontecer agora, qual vai ser o rumo que vai tomar o país depois de outubro, para a gente entender o que a gente vai poder fazer. Vou te dar um exemplo de uma coisa muito simples, bem simples. Dia 1º de agosto é quando sai o tema do Ministério da Saúde. Só aí ele é divulgado. Como é que a gente vai trabalhar agosto dourado com um tema que chega para a gente no dia 1º de agosto? Isso não é hoje. E é um tema que, na maioria das vezes, não é um tema internacional. Então, lógico, eu vivo no Brasil, eu preciso seguir aqui no Brasil, a amamentação é o futuro da saúde da criança, beleza, mas fica escondido de uma forma, ao invés de ser divulgado muito antes, para que todos possam participar e fazer uma grande corrente em prol disso. Por que precisa ser diferente? Porque tem a realidade. Tudo isso acontece para a gente e muitas vezes essa discussão não existe, é uma imposição. Então, Val, se você tiver alguma ideia, avisa, tá? A gente leva lá, discute, apresenta, sem problema nenhum. Eu tenho só uma coisa legal, assim, que, assim, trazendo um pouco, né, dessa questão do Ministério, agora com a nova portaria da Rami, com todos os seus erros e acertos, né, como tudo, mas a gente tem uma nova divisão no departamento, onde a gente tem hoje a Coordenação Geral de Saúde Perinatal e Aleitamento Materno. Então, quando a gente fala de saúde perinatal e aleitamento materno, a gente fala desde o momento onde a gente está pensando na questão, né, do olhar para a mulher, antes mesmo da gestação, durante o pré-natal, durante a gestação e depois da gestação. Então, a gente espera que com isso a gente consiga também fechar alguns elos que precisam. Perfeito? Não, a gente não tem. E talvez a gente não tenha, mas dentro do imperfeito a gente tenta fazer sempre o melhor. Sem dúvida. É por aí mesmo. Fala, Mariana, você ia falar, diga. Não, eu acho que é super bacana essa discussão também e ver que ela está sendo ampliada no âmbito mundial, né? Eu acompanho alguns pesquisadores da Inglaterra, e tem uma pesquisadora, a Nina Moody, e ela fala muito sobre isso, né? Sobre a inclusão das gestantes e das lactantes nos estudos, né? Porque nada diz que elas não podem ser incluídas em estudos de vacinas. E isso é uma forma de exclusão, né, da saúde da mulher e da criança. Então, que a gente precisa olhar para isso de uma forma diferente. E na questão da saúde pública, o aleitamento materno é uma das políticas mais fortes que a gente deve implementar, né, de forma completa para melhorar a saúde da criança, e especialmente nesse momento que a gente está vivendo, esse momento de insegurança alimentar, né? Imagina
Eu estava ali vendo falando sobre as fórmulas e os compostos, eu faço um ambulatório de puericultura com os residentes, e é engraçado, né, que quando eu estava na residência, eu ainda vi criança desnutrida e a gente tem que recorrer a malabarismos, aí, a criatividade brasileira, né, para poder nutrir as crianças, para essas mães que não estavam mais produzindo leite e não tinham dinheiro para comprar. E agora a gente está voltando a ter isso, né, e isso dói na gente, né, a gente vê essas mães fazendo das tripas coração, deixando de comprar coisas para elas consumirem e sendo enganadas, né, em vez achando que estão comprando leite, exatamente isso, né, não, mas eu fui na internet, diz que tem vitaminas e que tem minerais e que não sei o quê, e dói no coração da gente, né, então como é importante também a gente mostrar isso para os alunos, né, eles não sabem disso, eles não têm essa informação, gente, isso não é a mesma coisa, é melhor dar leite de vaca do que dá, né, que é um alimento ultraprocessado, que é contraindicado nos primeiros 2 anos, deve ser contraindicado para sempre, ultraprocessado, né, mas especialmente nesse período, né, do que a gente tem essa janela aí de importância nutricional e de crescimento e desenvolvimento, então, isso é importante, né, o leite materno é muito mais do que o leite materno, e o leite materno é muito mais do que um trabalho só da mãe com o neném, ou da família, ou do médico, ou da equipe de saúde com aquela mãe, né? É um trabalho da sociedade, né? E a gente precisa enxergar isso de uma forma diferente, levar isso para os gestores. É o que a gente tenta fazer, né? E não tem como falar de pediatria e de crianças sem falar de política. Não de politicagem, de política. De ir atrás de entender que a gente não faz nada sozinho, e depende sim, existem leis. Então, não esquece, gente, todo mundo lá na Câmara dos Deputados e perguntando por que é que essa lei, que precisa só de uma caneta, se precisar caneta a gente leva. A Aline está aí em Brasília, ela leva né? Leva lá a caneta. O problema é a caneta, leva a caneta. É só assinar para que uma mãe, a que quiser, possa amamentar em público sem ser constrangida. Mas isso não acontece hoje em dia. Acontece o tempo todo, não só aqui, mas no exterior. Então, é só canetar. O Brasil é um país de grande tradição, e não tem uma lei simples dessa. Né? Enfim, existe a lei existe no ECA a obrigatoriedade da observação da mamada na maternidade, particular e pública. Isso é obrigatório. O que acontece quando você não observa a mamada? Hoje, a história do teste da linguinha, você tem um aumento enorme de frenotomias feitas na maternidade, sem dar chance nenhuma de manejo. Isso tem gerado cirurgias repetidas, de 2 a 3 posteriormente, e interferem de forma definitiva na amamentação. Então, nós tivemos agora o primeiro Congresso Brasileiro de Freios Orais. Eu participei, fiz uma aula lá, a minha aula era manejo ou cirurgia. E eu brinquei na aula, eu fui quase um dos últimos a falar, todo mundo tinha falado um monte de coisa, e a minha aula eu preparei assim, olha, manejo, antes, durante e depois. Cirurgia, se, quando, se, como e no tempo justo. Tempo justo, nem antes, nem depois. E acabei a aula. Eu fiz os primeiros 3 slides, acabei a aula, ficou todo mundo olhando, assim, como assim, acabou? Tá bom, vocês querem, eu continuo, né? E eu tinha a aula toda preparada, mas ela terminava com esses 3 mesmos slides. Manejo, a gente precisa fazer manejo, não adianta, precisa olhar a mamada. Agora a gente sabe que é ilegal também, mas é inadmissível que uma criança saia da maternidade sem ter uma mamada sua avaliada do começo ao final nos 2 seios. É inadmissível que uma criança saia da sua primeira consulta com o pediatra sem ter uma mamada avaliada do começo ao final nos 2 seios.
Não dá para imaginar. E aí, eu tenho um slide assim, né? Que é, quando você não presta atenção nisso, aí tem uma foca em cima da balança, né? A gente foca na balança, né? Você fica olhando o peso, se o peso está bom, se o peso está ruim, você não presta atenção. Então, nem antes, nem depois tem que ter um tempo justo. E muita gente boa estudando isso. Muita gente trabalhando nisso. Agora eu sou multiplicador da oficina do teste da linguinha do Ministério da Saúde. E agora a gente teve a tradução certificada do teste com o pessoal do Bristol. Eu participei disso, junto com Elza, Sônia Venâncio, um monte de gente, enfim, participando dessa transição, né? Tá aí, é oficial, tem aí. É facinho de fazer. Como que não olha? Né? Mas para isso precisa examinar, precisa se dedicar. Não é só, eu me comprometo, e não faz. Agora, o problema é que o teste da linguinha avalia a língua, o mecânico. Essa língua está mamando direito? Eu só vou saber se eu olhar a mamada. Se eu não olhar a mamada, eu não tenho como identificar se precisa ou não. Você dá uma nota. Nota abaixo de 3, tem que pensar em cirurgia. A gente tem criança com 3 que mama tranquilamente e não precisa fazer nada, e a gente tem criança com 5 que tem dificuldade na mamada. E essa dificuldade pode precisar só de manejo, mas pode precisar de cirurgia. Nem antes, nem depois, no tempo justo. Porque se fizer antes, você pode prejudicar algo que você não sabe, e se deixar para depois, pode ser tarde. Você vai fazer a cirurgia e a criança já está desmamada inadvertidamente. Gente, é assim, só para avisar para vocês, se vocês deixarem, eu falo aqui até as 4 horas da madrugada. Então, por favor, vamos acabar, né? Chega, ninguém aguenta mais. Gabi, tudo contigo aí, doutor Moisés, a gente gravou essa aula a pedido da Miriam. Hoje pela manhã, ela acordou a gente, eu e a Denise. Por favor, gravem a aula dele e me mandem depois, porque eu quero assistir de novo. Então, a gente está gravando. Um beijão para a Miriam, que não pôde estar aqui, mas a gente gravou essa aula especial para ela, que ela quer compartilhar. Não, a gente combinou. Quando foi fazer? Eu fui em Brasília. Eu estive em Brasília, eu fiz 2. Eu fiz essa e fiz uma de fake news na amamentação. E essa, na hora de passar, deu alguns problemas, então ficou gravado, mas levou 2 horas e pouco, parava, voltava. Eu falei, olha, dia 30 eu estou lá na prematuridade.com fazendo, fala com elas, grava, que a gente pega aqui, tá? Então tá bom, obrigado. Tá gravadinho aqui. Olha, gente, muito obrigado mesmo. Se ninguém tem mais dúvida ou alguma coisa, então, muito obrigado. Ano que vem, estou aí de novo. Olha aí, apareceu, cadê ela? Aqui, ó. Muito bom, muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo carinho, pela generosidade de vocês. É sempre muito bom poder falar com gente que queira ouvir. E compartilhar e trocar. Isso é fundamental. A gente percebe nessa hora que dá um calorzinho gostoso, menos sei lá quanto que está a temperatura aí. Pelo que eu estou vendo da Val, deve estar frio muito. Aí, agora dá para entender por que a gente fala assim, nossa, está frio as Pampas. É porque nos Pampas, não é? Nos Pampas está um frio, né? Hoje já esquentou, já foi pior. Ontem estava pior. Quanto que estava aí ontem? Aqui está uns 13. 13. Tá. Não, mas ontem de manhã estava 8 quando eu saí de casa, com sensação de 6. Eu saí cedo. Deus, tá bom. E domingo, mas sábado estava 36. É que Porto Alegre é pasteurização. Que nem do leite materno, assim. A gente se sente assim, entendeu? É de 36 para 8, sem aviso. Que ótimo. Bem bom. Ótimo. Clima pasteurizado é bom. É isso aí. Bom, gente, olha, obrigado. Obrigado, Gabriele. Obrigada, doutor Moisés. Foi uma honra ter sua aula aqui com a gente. Obrigada mesmo.
Olha, quem sabe, por alguma razão, de repente, se ano que vem, vai que, de repente, eu esteja por aí, a gente combina alguma coisa presencial, é legal. Maravilha, vamos combinar sim. Tá bom? Obrigadão. Alô, gente. Obrigada, Obrigado. gente. Boa Obrigada. noite. Obrigado a todos que Boa noite. tiveram aí, ficaram aí até agora, gente. Ó, beijo para todos. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.